Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de dezembro. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,45%, depois de uma certa estilingada aqui para cima, gerando um indício aí de repique de alta, proporcionou um candle de reversão no gráfico diário, já batendo num patamar de resistência, na faixa dos 48.722, bateu e vem respeitando aí essa região. Mas de qualquer forma, se olharmos para o G60, ainda fica a forma como vinha acontecendo anteriormente, as correções muito fracas para cima, uma chance de continuar caindo, correções fracas para cima, uma chance de continuar caindo. Então aqui agora a gente teve uma correção fraca para baixo, um movimento fraco pela primeira vez, no meu entender, e trabalhando com essa possibilidade de continuidade dessa correção aqui do Ibovespa, podendo chegar à faixa de 50 mil pontos. Mas para que isso se confirme, haja algum sinal que aumente a chance dessa correção acontecer, de dar continuidade a essa correção, teria que proporcionar aqui um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos e não gerar o que é um candle muito forte para baixo. Se vier aqui muito forte para baixo, aí basicamente vai anulando essa chance de ter uma correção um pouco melhor para o Ibovespa. A PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,07%, depois de estar subindo praticamente aí 6%. O ativo perdeu bastante força no decorrer do dia, só fez uma primeira hora de pregão boa. Se olharmos para o gráfico de 15 minutos, não conseguiu proporcionar fundo ascendente acima dos 9,77 que eu havia comentado na última videoanálise. Então o ativo patinou bastante. Se tivesse feito qualquer compra de superação da máxima dos primeiros 15 minutos que fechasse acima dos 9,77, ficou muito apertada a operação e teria que sair aqui nessa perda dessa mínima de uma tentativa de fundo aqui que ela fez, mas não conseguiu e gerou um pivôzinho de baixo no gráfico de 15 minutos. O fato é que a ação não conseguiu proporcionar uma entrada mais de correção ali acima dos 9,77. E apontando aqui para baixo agora, a perda da mínima de hoje reforça um pouco mais essa chance de queda. De qualquer forma, também na Petro ainda está, pelo gráfico diário, está envolvida dentro de um movimento de repique, com chance de proporcionar aqui o que? Uma formação de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Então, o que seria algo relevante aqui para a Petro a partir do início do próximo pregão, voltar a subir, fechando acima de 9,81 numa primeira hora de pregão e gerar nova máxima na sequência. E aí, mantendo aquela questão de poder trabalhar com day trade, principalmente em fundos ascendentes acima de 9,77. E para venda de day trade, focando também em venda de day trade, o ideal seria ter topo descendente ou abaixo aqui dessa região em torno de 9,65, ou melhor ainda, que esse movimento estique um pouco mais, volte com repique fraco e proporcione topo descendente abaixo dos 9,50. Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 2,3%, continua no seu repique de alta, na sua correção depois de uma estilingada grande para baixo, um movimento bem grande para baixo, vem fazendo aí máximas e mínimas ascendentes, algo que ela não vinha conseguindo. Próximo nível, ali, pelo menos no gráfico de 60 minutos, vai apontando chegando a fazer um pivô de alta, mantendo ainda a expectativa mais para cima. Anula mais essa expectativa ou quebra um pouco a sequência do repique ao perder esse fundo no G60 em R$ 16,88, que é basicamente a mínima do pregão de hoje. Então o ativo ainda continua apontando mais para cima, um patamar de resistência ali mais próximo dos R$ 18, 17,74, um primeiro nível, mas mais importante mesmo na região dos R$ 18. Olhando agora para os em 5, então dentro do que eu vinha comentando ontem em lojas Renner, que pode proporcionar ainda para o próximo pregão, falei em Elet 6, enfim, os ativos teriam que proporcionar alguma correção no G60 para buscar alguma entrada, principalmente focando um pouco mais em day trade, uma operação às vezes de um dia para o outro, pelo gráfico ali de 60 minutos, comprar o que? Um fundo ascendente. Então, os ativos que eu comentei ainda ontem continuam válidos, e para não repetir esses ativos, aqui comentando outros ativos, a Usim 5 caminhando aqui para caiu hoje 5,61%, anulou a tendência dela de baixa que ela vinha aqui no curto prazo, com chance de proporcionar fundo ascendente aqui mais adiante no gráfico diário, que seria a entrada mais interessante em termos de swing trade, mas para
uma tentativa de pegar aqui um movimento de alta no G60, por exemplo, ficaria atento nessa região dos R$5 aqui. Uma reação por parte dos compradores pode trazer uma chance de compra na Usin 5 aí no decorrer desta sexta-feira. MRFG3, Marfrig, dois pregões bons, hoje com alta de 2,5%, caminhando também para anular sua tendência de baixa, que seria o rompimento de 5,84, mas eu botei a ação aqui mais por também mesma questão do G60, não seria uma entrada de swing trade ao meu ver, mas com possibilidade de se buscar uma compra mais de day trade, ou seja, ao romper R$ 5,84 e trabalhando com stop logo abaixo aqui dessa correção do gráfico de 60 minutos, ou seja, aí em torno de 5,72. Seria uma forma de tentar pegar aqui um movimento de continuidade, um rompimento aqui em uma possível estilingada do preço, que poderia buscar um patamar de resistência na faixa dos R$6 a 6,08, que seria o próximo nível de resistência para essa ação, número redondo e uma região anterior de resistência. Olhando agora para All3, agora falando um pouco mais numa visão de baixa, temos um ativo aqui em tendência de baixa em diversos prazos operacionais, fez uma correção fraca em relação a todo o movimento de queda e gerou um engolfo de baixa no pregão de hoje. Então, um sinal bem forte para baixo, dependendo de uma abertura principalmente positiva e o ativo perdendo força depois do início de uma primeira hora de pregão e perdendo a mínima de hoje, seria uma alternativa de venda em cima do All3, tentando pegar a continuidade da queda, botando stop um pouco mais para cima aí dos R$5. Então o ativo pode trazer também uma chance de venda. A Cruz 3 da mesma forma, um movimento muito forte para baixo, anulando fundos ascendentes. Uma correção um pouco maior no tempo, mas corrigindo bem esse movimento aqui de baixa anterior. E gerou hoje um candle de reversão do movimento de subida, que seria aqui uma estrela cadente. A perda da mínima dessa estrela cadente também traz uma possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora de swing trade em cima de Cruz 3. E CSMG3 seria mais usando uma estratégia de rompimento de suporte, topos e fundos descendentes, o ativo perde a mínima de um fundo anterior, fecha com forte candle de baixo, queda de 6,44%, e aí seria um pouco mais na perda da mínima desse candle, para quem opera utilizando esse tipo de estratégia, stop acima da máxima do candle e objetivo pelo menos o tamanho desse stop aqui para baixo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.